O dia 29 de junho de 1764 parecia fluir normalmente em uma pequena e pitoresca cidade da Alemanha, Waldeck. Os moradores estavam na igreja. Mal sabiam eles que uma forte tempestade estava prestes a atingir a região. Não era apenas uma intempérie comum, mas um tornado forte e rodopiante que se aproximava cada vez mais. No início, era um F2, suficiente para arrancar árvores como carvalhos e faias, mas com o passar do tempo, cresceu e se tornou mais poderoso. Ele até pegou duas crianças no caminho e as jogou em um lago. Algo estranho também aconteceu. O nível da água no lago subiu e depois recuou rapidamente. Na sequência, o tornado atingiu uma casa, arrancando o telhado e derrubando as paredes. Em seguida, mudou de direção e foi para o leste-nordeste, aumentando sua intensidade para o nível F3. Foi quando algo fascinante aconteceu. Uma possível bica d'água gêmea ou satélite se fundiu com um tornado ao longo da margem do lago Luzen. Era como se dois tornados se juntassem. Ele ficou mais largo e mais forte, de modo que começou a quebrar e arrancar carvalhos solitários, lançando-os a 35 metros de altura no ar. Deixou para trás uma paisagem árida, removendo plantações, grama e até mesmo a camada superficial do solo. Naquela época, as pessoas não sabiam nem ler nem escrever muito bem, muito menos usar dispositivos que pudessem prever um tornado. Esse foi tão forte que destruiu casas, celeiros e até arrancou árvores pela raiz. Uma coisa muito aterrorizante de se ver, mas havia algo especial na igreja em que as pessoas estavam. Ela tinha fortes paredes de pedra, então todos estavam seguros lá dentro, embora tudo lá fora estivesse sendo destruído. Eles nem perceberam a sorte que tiveram até mais tarde. Com ventos estimados em mais de 480 km por hora, o tornado era imparável. Ele percorreu uma distância de 30 km e se estendeu até uma largura máxima de 1 km. Uma tempestade furiosa jogou galhos de árvores tão alto que as pessoas acreditaram que eles foram parar na atmosfera. Outra coisa estranha sobre esse tornado foi que ele ocorreu durante uma tempestade seca. Houve poucos registros de chuva, mas ainda assim a tormenta conseguiu fazer uma grande bagunça. Ela até mesmo produziu grandes pedras de granizo, algumas com até 15 centímetros de diâmetro. Imagine pedaços de gelo tão grandes caindo do céu. Essas pedras de granizo causaram danos significativos a plantações, propriedades e tudo mais que estava ao ar livre naquele momento. Depois que a tempestade passou, um cientista, Gottlob Burchard-Gensmer, estudou os danos e conversou com as pessoas que a testemunharam. Ele percebeu que esse foi um dos tornados mais fortes já registrados na história, tendo atingido o F5, a classificação mais alta na chamada escala Fujita, que mede a força desse tipo de fenômeno. Demorou 1 hora para que a loucura parasse. Em 1925, as pessoas do Nordeste do Missouri também não tinham um sistema organizado de alerta de tornados. Elas foram pegas de surpresa quando, um dia, no início da tarde, viram um se formando na região. No início, era pequeno e se ergueu brevemente do chão, mas, com o passar do tempo, começou a se transformar em um enorme monstro. Enquanto isso, em West Frankfort, Illinois, alguns mineiros estavam trabalhando nas profundezas do subsolo, cerca de 150 metros abaixo da superfície. De repente, a energia acabou e eles perceberam que algo estava errado. Rapidamente, começaram a escalar o poço para chegar à superfície. Quando finalmente conseguiram, sofreram um choque terrível, devido às consequências devastadoras desse tornado gigante. Ele não parou por aí. Continuou a fazer uma bagunça enquanto percorria uma longa distância. Percorreu 350 quilômetros desde perto de Redford, Missouri, até o leste de Princeton, Indiana, e se moveu a uma velocidade alucinante de mais de 115 km por hora. Em Murfreesboro, uma cidade do estado Illinois, destruiu centenas de quarteirões e outros 70 foram devastados pelo fogo. Em outra cidade, Griffin, em Indiana, não restou um único edifício de pé. O tornado ficou mais fraco somente às 4h30 da tarde. Conhecido como Tri-State, realmente entrou para a história como o pior e mais duradouro já registrado nos Estados Unidos. Em abril de 1965, as pessoas da região dos Grandes Lagos começaram a se queixar de um calor estranho. A previsão do tempo não mostrava tempestades para aquela área. Isso se deveu às que varreram o meio oeste dos Estados Unidos. Elas eram insanas e tão poderosas que criaram 51 tornados em apenas 12 horas. Os estados de Indiana, Ohio e Michigan acabaram sendo particularmente atingidos. Algo infeliz aconteceu durante esse período. Tudo isso pegou desprevenida a equipe de meteorologia em Kansas City, Missouri. Ela rapidamente tentou enviar avisos para que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Mas muitas não ouviram os anúncios porque não havia sirenes de tornado ao ar livre naquela época.
Além disso, muitas estações de rádio e TV não transmitiam regularmente alertas meteorológicos, não havia energia elétrica e as linhas telefônicas não funcionavam, o que significava que muitas cidades estavam completamente isoladas das comunicações. As pessoas não conseguiam receber os avisos porque não tinham acesso à eletricidade ou a telefones que funcionassem. Um dia de primavera em 1974 foi especialmente difícil devido às fortes tempestades que desencadearam uma série de tornados poderosos em 13 estados dos Estados Unidos. Eles duraram 16 horas e variaram do mais fraco F0 ao mais poderoso e destrutivo F5. Em um momento aterrorizante, havia 15 tornados tocando o solo ao mesmo tempo. Um deles durou mais de 2 horas e 2 outros estavam girando em torno um do outro como dançarinos. Essa foi outra grande lição, após a qual foram feitas algumas mudanças nos avisos de tornado. Naquela época, os meteorologistas só podiam avisar as pessoas sobre um deles se elas tivessem visto um com seus próprios olhos, o que na maioria das vezes era tarde demais. Na primavera de 1989, por volta das 6h30 da tarde, o céu sobre o distrito de Manikganj, em Bangladesh, ficou escuro e ameaçador. O tornado começou sua jornada a partir de um ponto, Daulatpur, e se deslocou rapidamente para o leste. As pessoas que viviam naquela região já estavam enfrentando uma seca severa e mal sabiam que cenários ainda piores estavam por vir. A tempestade era violenta, com cerca de 15 km de comprimento e 1,5 km de largura. Ela cobriu uma área relativamente pequena, mas ainda assim causou enormes danos. Rasgou a terra e destruiu prédios, milhares de árvores, que eram fortes e enraizadas por anos, e tudo mais que estava no caminho. A zona rural de Marsala, no oeste da Sicília, é realmente linda, mas não estava tão deslumbrante no dia 8 de dezembro de 1951. 2 tornados violentos varreram repentinamente a terra, deixando apenas o caos. Ao se deslocarem, trouxeram fortes chuvas e granizo, causando ainda mais danos às terras agrícolas já vulneráveis. A cidade de Castellammare tinha um porto incrível com muitos navios, e sofreu grandes danos. A notícia desse evento devastador chegou a todos os lugares, até mesmo ao Illustrated London News. O evento de Oklahoma de 1989 também foi difícil. Apenas um dia de tempestade causou enormes danos do Texas até Dakota do Sul. Pelo menos 45 tornados atingiram o solo e Oklahoma foi o mais afetado com um F5. A história parecia familiar. O que inicialmente parecia ser um pequeno tornado, rapidamente se transformou em uma força enorme que, em um determinado momento, chegou a medir 1,5 km de largura. Ele arrancou o asfalto das estradas, descascando em camadas como se fosse papel frágil. Devastou a vegetação e até enrolou materiais de telhado em torno de linhas de energia. Os cientistas da NASA estudaram a área usando satélites e perceberam que levaria de 10 a 20 anos para que a vegetação se regenerasse totalmente na região onde o tornado não deixou nada além de terra lamacenta e estéril. Oklahoma está em uma situação bastante infeliz quando se trata de tornados. Tomemos como exemplo o ano de 1947. O Woodward recebeu esse nome em homenagem à cidade que foi atingida. Esse monstro era enorme, alcançou cerca de 3 km de largura e avançou a uma velocidade incrível de cerca de 80 km por hora. Antes de chegar a Woodward, já havia causado muita bagunça em outras cidades ao longo de seu trajeto. Mas foi em Woodward que liberou sua pior fúria. Sem nenhum aviso, atingiu a cidade às 8h42 da noite. Pegando os moradores de surpresa, a comunicação com o mundo exterior foi interrompida, deixando as famílias incertas sobre o destino de parentes e amigos. Como se um tornado não fosse suficiente, algumas áreas são atingidas por uma série deles. Em 1908, um surto deles varreu a parte leste dos Estados Unidos. Do Texas à Geórgia e depois ao norte, de Oklahoma ao Tennessee, pelo menos 34 atingiram a região. A natureza não teve piedade. Prédios foram destruídos e ruas antes prósperas foram reduzidas a escombros. A escala Fujita mede a força do tornado com base em 2 fatores: a velocidade dos ventos e a quantidade de destruição causada. Os da categoria F5 são os mais fortes e destrutivos. Algumas pessoas falam de alguns F6, com ventos que podem soprar a mais de 480 km por hora. Se esse estivesse passando por aqui, você com certeza saberia como a Dorothy se sentiu. Felizmente, o F6 só existe nas histórias e Oz é o último lugar aonde você provavelmente vai parar.